Afinal de contas, o que você deve renunciar e quais são as cruzes que nós devemos assumir na nossa vida? Vamos falar um pouquinho nessas duas dinâmicas, da renúncia e da cruz. Vamos falar sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pegar com vocês a palavra que está em Lucas, no capítulo 9, do versículo 22 ao 25. A palavra diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destruir a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, essa palavra fala dessas duas dimensões. É necessário, para o seguimento de Jesus, renunciar a si mesmo. A renúncia deve ser algo que está dentro de nós, que nos impede de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Quantas vezes temos coisas, como por exemplo o vício, que nos impede de amar a nós mesmos, porque vamos destruindo a nossa saúde, um vício do cigarro, o vício de uma bebida, o vício de um jogo. Fora que, lógico, isso tem consequências também, dependendo do vício, para toda a nossa família, e por isso nos impede também de amar aqueles que estão próximos de nós, e os que estão próximos de nós acabam sofrendo diante dos nossos vícios. Mas também há aqueles vícios, por exemplo, de procrastinação, deixar para depois. E isso acontece também na vida de oração. Você percebe que tem que orar, sente um impulso interior para rezar um texto, uma dezena, mas você deixa para depois. Você acorda já num embalo, muitas vezes, não coloca ali Deus em primeiro lugar. Por isso essa procrastinação impede do seu amor a Deus crescer, porque o relacionamento com Deus é sempre deixado para depois. Imagine então as dimensões da raiva, da impaciência, da intolerância, aqueles vícios que vão tornando para nós fonte de pecado em relação ao outro, e os outros sentem realmente se ferir diante das suas ações, daquilo que você é. Então o que nós precisamos fazer? Renunciar. Porque toda coisa, todo ato, todo o nosso agir que vai em direção contrária ao amor, é necessário renunciar, porque vão dizer assim: mas esse daí é o que segue Jesus? Não quero dizer, meus caros, que seremos perfeitos, mas é tão bonito às vezes você ver uma pessoa que é impaciente, mas ela cai e logo ela pede perdão. Ela aproxima de você com um ato profundo de arrependimento. Às vezes aquele ato de arrependimento de uma pessoa assim cativa mais a gente do que se ela fosse perfeita, porque você percebe o esforço, o desejo de renunciar e a luta até o sangue contra aquela dificuldade. Mas há aqueles que param e por isso vivem sem renunciar a si mesmo. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Isso daqui não adianta mais. Pronto. Quando nós declaramos estas coisas diante dos nossos vícios e limitações no amor, nós paramos no amor. Deixamos realmente de avançar e por isso perdemos o seguimento de Cristo. É necessário renunciar a si mesmo para segui-lo, para amar.
e é necessário tomar a nossa cruz. A cruz pode aparecer justamente nas estruturas que parecem não descolar de nós, ou até de debilidades. Às vezes tem uma debilidade na fala, essa é a minha cruz, porque quando for falar, não vai sair mais como eu gostaria. Tem uma debilidade física, eu tenho uma debilidade física na parte do corpo, eu tenho uma debilidade física em certas ocasiões, ou até psíquicas. E aí eu tenho que lidar com esta cruz, mas eu preciso amar esta cruz, essa situação que me apresenta. Eu posso então ter uma cruz que me veio como um familiar que talvez para mim, se eu pudesse escolher, não teria estado do meu lado. Essa é a cruz. Às vezes você casou com alguém e depois você descobriu comportamentos daquela pessoa que para você é difícil demais. Mas você pega a tua cruz. Pega esta cruz. E essa cruz vai, lógico, te chamar a renúncias. Mas é ela que vai ser este caminho que te leva a conformar-se, mesmo a configurar-se a Cristo. São essas coisas que vão fazendo que realmente possamos seguir. No fundo, com tantas debilidades que nós temos, com tantas coisas que nós carregamos, vamos percebendo que é seguindo a Cristo é que encontramos o caminho da nossa salvação. Porque sem Ele, nós vamos paralisar em muitas destas coisas. Sem Ele, vai ser muito difícil superar. Mas, é lógico, Deus pode nos conceder esta graça, mesmo não seguindo claramente, mas de certa forma, algumas pessoas seguirão a dimensão do amor e conseguirão alcançar essas renúncias na dimensão do amor, porque Deus é amor. Mas nós que recebemos uma clareza das coisas, temos uma oportunidade, porque escutamos a sua voz, escutamos o seu chamado e não podemos deixar de responder. E aí, entre aspas, vamos perder a nossa vida. No fundo, estamos ganhando a verdadeira vida. E eu não estou falando de viver infeliz e que fazer essas coisas vai provocar em você realmente um monte de dificuldade. Quando você encontra Ele, essas coisas se tornam instrumentos para estar mais próximo, e elas deixarão de ser ruins. Porque elas não são ruins em si, elas são ruins a partir do momento como você capta elas com o seu coração. Depender de Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Depender de um Pai amoroso, um Pai que nos ama, é a melhor coisa. Se nós estivéssemos dependendo de um carrasco, talvez sim, seria uma coisa terrível, mas esse não é o nosso caso. Por isso, encontraremos uma alegria muito grande ao ser carregados por Ele, que nos acompanha, que nos olha e que nos vela como um Pai. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.